Fala pessoal! Na última aula nós aprendemos como considerar a ação da temperatura no cálculo de deslocamento de estruturas isostáticas pelo princípio dos trabalhos virtuais. Já nessa aula eu vou abordar como nós podemos utilizar também o princípio dos trabalhos virtuais para determinar deslocamentos desenvolvidos ao longo das estruturas isostáticas quando os apoios destas estiverem submetidos a deslocamentos diferenciais. O principal exemplo prático desse tipo de situação é a do recálculo da fundação, que vocês certamente já foram apresentados na disciplina de Mecânica dos Solos, né? Eu imagino que a essa altura do curso vocês já tenham cursado essa disciplina e, portanto, já estão cientes de que as fundações podem apresentar movimentos, que são chamados de recalques, devido ao adensamento do solo na qual estas fundações se assentam, e que, mesmo que pequenos, esses movimentos influenciam na capacidade resistente da estrutura. Então, de certo modo, os motivos que justificam esse estudo que nós vamos desenvolver nessa aula já foram evidenciados na aula anterior. Afinal, da mesma maneira que a deformação induzida pela ação da temperatura pode gerar, em estruturas hiperestáticas, um acréscimo significativo de esforços, um movimento de apoio, como um recalque de uma fundação, pode fazer o mesmo. Eu venho frisando sempre, pessoal, no impacto nas estruturas hiperestáticas, porque, conforme eu já comentei na aula sobre o efeito da temperatura, as estruturas isostáticas possuem a capacidade de se ajustar a um pequeno movimento de apoio, de tal modo que estes não geram esforços, diferentemente do que acontece com as estruturas hiperestáticas, beleza? Na sequência do curso, quando nós formos estudar as estruturas hiperestáticas, especificamente o método das forças, nós vamos aprender a quantificar esse impacto gerado pelos deslocamentos impostos por ações acidentais na estrutura. Bom, então além de evidentes danos à estética, como a trinca dessa edificação aqui à direita, e danos funcionais, como, por exemplo, o refluxo de esgotos, o emperramento de esquadrias, uma inversão de inclinação para escoamento da água. Enfim, além desses desvios de função, os deslocamentos nos apoios devido ao recalque podem levar, em um nível mais crítico, ao colapso da edificação. Portanto, níveis excessivos de recalque podem comprometer o uso da edificação ou até levá-la à ruína, fatos que destacam a importância da sua investigação. Não é o foco da aula, mas, a título de curiosidade mesmo, depois procurem matérias no YouTube sobre as inclinações dos prédios da Orla de Santos. É bem interessante, sabe? Em um dos prédios, inclusive, foi feita uma correção dessa inclinação, uma espécie de reaprumo, cortando os pilares e levantando a parte do prédio com os macacos hidráulicos e tal, para nivelar. Foi um serviço de engenharia fantástico, e nesses vídeos, nessas matérias, vocês conseguem ver também os inconvenientes inerentes a esse movimento dos apoios, esses recalques, embora muitos deles sejam bem evidentes. Aqui, porém, nós vamos focar no desempenho estrutural, ou seja, o quanto esses movimentos de apoio podem representar em termos de deslocamentos e de esforços na estrutura. Bom, esse recalque pode ser uniforme, que é quando todos os apoios deslocam a mesma quantidade, fazendo com que a edificação se desloque como um bloco, como um corpo rígido. Ou o recalque pode ser diferencial, que é quando um apoio desloca mais do que o outro. Quando o recalque é uniforme ao longo de toda a edificação, não há dano estrutural. A edificação só vai descer, e aí, é claro, pode aparecer algum problema com relação a essa mudança de nível da edificação, mas do ponto de vista estrutural, não há preocupação com esse tipo de recalque uniforme. O recalque diferencial, por outro lado, é problemático e por essa razão é que nós daremos o foco aqui nessa aula. Tá massa? Então, quando a estrutura for muito rígida, ela pode sofrer um recalque diferencial que gera uma rotação constante ao longo da edificação, que é o que aconteceu, por exemplo, no clássico caso da Torre de Pisa. Houve um recalque diferencial, ou seja, uma parte da estrutura cedeu mais do que a outra, porém ela se deslocou como um corpo rígido, não gerando assim danos estruturais à edificação. Isto é análogo ao que acontece nas estruturas isostáticas. Tem-se o movimento, há, portanto, evidentes danos estéticos, pode ser comprometido o uso de outros sistemas da edificação, como as instalações de água e esgoto, mas não são gerados esforços adicionais. É claro, pessoal, isso se nós estivermos levando em consideração apenas uma análise de primeira ordem, uma análise linear geométrica. É claro que esse desaprumo gera efeitos adicionais de segunda ordem, que eu comentei com vocês lá na aula sobre a ação do vento, lembram? E aí, dependendo da magnitude do desaprumo, esse acréscimo de esforços de segunda ordem podem gerar danos estruturais. Porém, ressaltando mais uma vez, é uma análise linear geométrica, que é o que a gente está fazendo sempre nessa disciplina,
não são gerados esforços quando há esse movimento de corpo rígido. Essa análise de segunda ordem que eu comentei lá na aula sobre a ação do vento é um papo para outra disciplina. Enfim, nesse caso aqui da Torre de Pisa, a estrutura possuía uma reserva de segurança para esses esforços de segunda ordem, que, repito, não é nosso foco agora. E aí o solo se estabilizou, cessando os recalques, e essa inclinação virou um charme, se mantendo aí até hoje. Agora, quando o recalque diferencial gera uma distorção angular, que é o caso dessa edificação aqui da direita, haverá dano estrutural como essa trinca que apareceu aqui. Nesse caso, é como se a fundação aqui, essa parte à esquerda da edificação, aqui dessa base da fissura para a esquerda, girasse uma quantidade aqui, um ângulo θ, por exemplo, uma má compactação, né, que fez com que essa região cedesse, e a parte da direita continuasse reta, ou seja, a 0 graus. Isso vai fazer com que tensões de tração sejam desenvolvidas aqui nesse sentido, aqui nessa diagonal, né? Fato que vai gerar essa trinca aqui na alvenaria, que é perpendicular ao esforço de tração. Esses movimentos diferenciais, sejam eles por diferença da temperatura, retração ou recalque, são responsáveis por muitas fissuras em edificações. Somando isso à corrosão, nós vamos ter os principais agentes responsáveis pelas trincas nos edifícios. Essa imagem do meio aqui é de um edifício em Fortaleza, no qual a perícia identificou que o colapso da edificação ocorreu devido ao recalque das fundações. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas nesse edifício tinha um pavimento pilotis, né, um pavimento de estacionamento, e os pilares aqui junto com as fundações ruíram em função de recalques. A perícia identificou que não foi feita a prospecção do subsolo, né, houve então uma grande chuva que encharcou o solo, aí houve uma acomodação das partículas, um carregamento de finos, enfim, houve um recalque. E notem que essa parte aqui da estrutura, né, da edificação, se deslocou como um corpo rígido. Suportou, portanto, os esforços adicionais, mas as fundações e os pilares dos pilotis não suportaram, né? Bom, então é flagrante aqui a importância de estudar os recalques diferenciais nas estruturas, né? Agora vamos voltar aqui para a parte matemática, né? Como é que a gente faz para calcular esses deslocamentos aplicando o princípio dos trabalhos virtuais? Bom, pessoal, então aqui eu vou me tornar até de certo modo repetitivo, porém convém frisar mais uma vez como esses deslocamentos de apoio vão impactar nas estruturas isostáticas ou hiperestáticas. Conforme eu já comentei várias vezes, as estruturas isostáticas possuem a capacidade de se ajustar a um pequeno movimento de apoio. Nessa figurinha aqui, ó, nós podemos notar que a estrutura isostática, né, essa viga biapoiada, não se deforma com o recalque do apoio à direita, tendo apenas um movimento de corpo rígido, sem, portanto, o aparecimento de deformação e, por conseguinte, esforços internos. Reparem que, nesse caso da estrutura isostática, nós temos um recalque diferencial, né? Ou seja, um apoio se desloca uma quantidade diferente do outro, mas a rotação é constante, né? Se nós pegarmos qualquer ponto aqui ao longo da barra, a inclinação vai ser sempre a mesma. Isto é, todos os pontos estão girando a mesma quantidade. Beleza? Então, resumindo, os recalques de apoio provocam deslocamentos de corpo rígido em uma estrutura isostática e, portanto, não geram deformações e esforços. Já no caso de uma estrutura hiperestática, como essa viga aqui que apareceu agora na tela, esse movimento relativo, né, dos apoios apresentam deformações que induzem uma flexão na barra, ou seja, vão produzir momentos fletores na estrutura. Né? Conseguem notar aqui a diferença? Na viga biapoiada da esquerda, a rotação é constante, né? Então nós temos só um movimento de corpo rígido, enquanto nessa viga aqui engastada e apoiada da direita, haverá, devido a esse deslocamento prescrito aqui na vertical no engaste, uma distorção angular ao longo da estrutura. Isto é, cada ponto desse aqui pode girar uma quantidade diferente, né? De tal modo que lá no engaste a rotação é nula. Sendo assim, o recalque, além de gerar deslocamentos, vai também gerar flexão, vai gerar esforço interno. Nesse caso, o recalque na estrutura hiperestática vai gerar um diagrama de momento fletor. Só que essa obtenção do diagrama de momento fletor, é claro, são cenas para os próximos capítulos, né? Quando nós estivermos estudando lá o método das forças, que a gente precisa calcular deslocamento em estrutura isostática, aí a gente vai ver como é que a gente chega nesse diagrama e qual a magnitude desse esforço inerente a um deslocamento prescrito ao apoio.
Por hora, o nosso objetivo aqui é entender como é que a gente pode aplicar o PTV para calcular esses deslocamentos decorrentes de movimentos dos apoios. Bom, e quais são os tipos de movimentos que nós vamos trabalhar aqui na disciplina, né? Nosso curso é basicamente voltado nas estruturas planas, né, em vigas, pórticos, treliças, enfim. De tal modo que nós temos 3 deslocamentos possíveis para um nó, que são 2 de translação, ou seja, o nó pode se deslocar na vertical ou na horizontal, e um movimento de rotação. Quando o apoio é de primeiro gênero, nós temos um deslocamento de translação impedido. Nesse caso aqui, o deslocamento vertical é impedido por esse apoio. Então, nesses casos, nós poderemos ter um deslocamento prescrito na vertical para esse tipo de apoio. Lembrando, nós estamos estudando os movimentos de apoio, que a priori são nulos. Agora, quando o apoio é de segundo gênero, nós temos deslocamento vertical e horizontal nulos nesse ponto. Então, nós poderemos ter prescrito nesse apoio tanto o deslocamento vertical, assim como no apoio simples, como o deslocamento horizontal igual a esse da figura. Aqui no desenho só está representado um, né, só o deslocamento horizontal, mas nós poderíamos ter o apoio sendo submetido tanto ao deslocamento vertical como horizontal, atuando simultaneamente. Já no engaste, nós temos o deslocamento vertical, horizontal e rotação impedidos, ou seja, esses deslocamentos são, a priori, nulos. Portanto, poderá ser prescrito nesse apoio tanto o deslocamento vertical como horizontal, assim como no apoio duplo, bem como a rotação pode ser prescrita a ele. Beleza, pessoal? Esses casos assim de prescrever uma rotação, prescrever um deslocamento horizontal, podem ser mais complicados de se assimilar, né, na prática, porque normalmente a gente associa os recalques a esse deslocamento vertical. Porém, na próxima aula, quando a gente estiver falando de apoios elásticos, a gente vai ressaltar a aplicação numérica desse conceito de obter a resposta da estrutura quando um deslocamento é prescrito a ela. Beleza? Aqui eu só queria registrar que nós poderemos ter deslocamento prescrito, né? Esses recalques podem ser na vertical, na horizontal ou ainda uma rotação. Bom, agora vamos ver como a gente considera o efeito do recalque no princípio dos trabalhos virtuais. Imagine que a viga, né, mostrada anteriormente, ou seja, uma viga que sofreu um recalque vertical no apoio da direita e que nós queremos determinar esse deslocamento delta aqui. E aí, como vocês já bem sabem, para tanto a gente cria um estado virtual com uma força aplicada no mesmo ponto que delta é medido. E aí essa força, por ser virtual, pode assumir qualquer valor, mas a gente tem trabalhado com um valor unitário. Como, por ser isostática, a viga sofre um deslocamento de corpo rígido devido a esse recalque, a energia de deformação interna virtual será nula, concordam? Afinal, para ter energia virtual interna, nós precisamos ter deformação real, isto é, esforço interno real. Lembrando, né, como é que a gente faz aqui no PTV? A gente calcula o trabalho virtual externo, que é dado pelo produto da força virtual externa com o deslocamento real, na mesma posição e sentido da força, e a energia de deformação virtual é dada pela tensão virtual e pela deformação real, né? Aquela integral no volume da tensão virtual vezes a deformação real. E essa deformação real a gente escreveu em termos de esforço interno, né? Ou seja, aqui no caso da viga, que a gente despreza o efeito da força cortante, a nossa energia de deformação virtual é dada pelo produto do momento real vezes o momento virtual dividido pela rigidez, a flexão é I, né? Na verdade, é a integral desse produto do momento real com o momento virtual dividido pela rigidez, a flexão. Beleza? Portanto, se o deslocamento prescrito não gera em estrutura isostática esforço interno, esse momento aqui vai ser zero e, portanto, a energia de deformação é nula. Sendo assim, o trabalho virtual das forças externas vai ser igual a zero. Beleza? Por outro lado, pessoal, o trabalho virtual das forças externas vai receber a contribuição da reação de apoio do sistema virtual com o correspondente deslocamento de apoio real. Como assim? Se não houvesse esse recalque, não teria trabalho sendo realizado por essa reação de apoio. Porém, com esse movimento imposto ao apoio, essa reação vai começar a gerar trabalho, nesse caso, igual ao produto dessa reação, R', vezes o deslocamento prescrito ρ. Em outras palavras, o trabalho virtual externo vai ser a força virtual P vezes o deslocamento real delta, mais a reação virtual R vezes o recalque ρ. Ok, pessoal?
Aqui na equação eu escrevi como um somatório porque eu poderia ter, por exemplo, um recalque sendo sofrido pelo apoio da esquerda, tá bom? E aí, se esse apoio tivesse, né, um deslocamento, a reação de apoio associada ao deslocamento iria gerar trabalho externo, que entraria também aqui nesse somatório. Aí nessa equação, esse J vai variar de 1 até o número total de deslocamentos prescritos. Nesse caso aqui a gente só tem 1, né? E o R e J são as reações em cada apoio J decorrentes do estado virtual I, vezes, é claro, o deslocamento prescrito ρ em cada apoio J. E essas reações são nos pontos correspondentes aos apoios da estrutura original, onde ocorrem os deslocamentos prescritos, né, os recalques, ρ, J. Tá claro, pessoal? Se não tiver, vai ficar à medida que a gente for evoluindo aqui. Pois bem, eu queria frisar que esse somatório aqui eu coloquei como positivo, o que para o exemplo em tela não acontece. O sinal da reação e do recalque devem ser consistentes com os seus respectivos sentidos. Isto é, se essa reação e o recalque tiverem o mesmo sentido, o seu produto, isto é, o trabalho, deverá ser positivo. Caso contrário, como é o do exemplo aqui, que nós temos a reação para cima e recalque para baixo, o trabalho, portanto, desse produto deverá ser negativo. Eu sugiro, para que vocês não cometam equívocos aqui com esses sinais, que vocês adotem uma convenção para a reação e para o recalque. Como assim? Vocês podem convencionar que as reações serão positivas quando estiverem sempre para cima e que, portanto, um recalque para baixo seria um recalque negativo. Beleza? E aí, é claro, essa convenção precisa se estender também para os demais graus de liberdade, né? Isto é, vocês podem definir que a força horizontal será positiva quando estiver para a direita e, portanto, o recalque também será considerado positivo quando estiver para a direita. E para o momento fletor, né, para o momento externo, né, para a reação de momento, vocês podem também fazer uma convenção do tipo que o momento externo anti-horário é considerado positivo e que, portanto, deslocamentos prescritos de rotação serão positivos quando também estiverem no sentido horário. Bom, isso tudo vai ficar mais claro no nosso exemplo. Portanto, esse deslocamento delta, que é quem a gente está tentando determinar, será igual a menos o somatório do produto da reação virtual com o seu respectivo recalque real. Dividido, é claro, pelo valor da força virtual, que nas nossas aplicações, né, nós estamos aplicando o método da carga unitária, vai ser aqui igual a 1. Tá certo? Então, delta é igual a menos o somatório da reação virtual vezes o recalque real. Entendido, pessoal? Bem, vamos resolver agora um exercício, mas isso eu vou deixar em outro vídeo para que esse não fique muito longo, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a aula e até o próximo vídeo.